Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé. Eu convido desde já você a abrir a sua Bíblia no Salmo 65. E nós leremos apenas 3 versículos, mas que são muito relevantes para a nossa noite, para o nosso culto nessa noite. E vai dizer o Salmo 65: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesaram sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação pelas nossas transgressões. Ó Senhor Deus, estamos em tua casa hoje, Pai querido, para poder te render graça, render louvores, para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus. Pai querido e santo, estamos aqui porque somos obedientes à tua palavra e nos alegramos por estarmos na tua casa. Pai querido, nós sabemos que tu tens ouvido as nossas orações, que tu tens ouvido as nossas súplicas, os nossos clamores. E Pai querido, todos que estão aqui nessa noite, é porque certamente foi da tua vontade. Porque nada acontece, Pai querido, sem que o Senhor determine, sem que haja a tua permissão, ó Deus. Pai querido, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pai querido, muitos desses pecados que têm tirado o nosso sono, muitos desses pecados que têm tirado a nossa paz, muitos desses pecados que têm tirado, às vezes até mesmo a nossa esperança, ó Deus. Mas o Senhor tem sido tão bom, e a tua graça e a tua misericórdia fez com que o Senhor perdoasse os nossos pecados. O Senhor enviou o teu santo e único e precioso Filho, o Senhor Jesus Cristo, para se fazer expiação naquela cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para quitar a nossa dívida, ó Deus, e para anular a nossa dívida, Deus, para anular a nossa condenação. Por isso, nessa noite, nós te agradecemos mais do que nunca, Deus, porque se estamos aqui, é porque nós cremos, porque nós temos a convicção de que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nessa noite, ó Deus, recebe a nossa vida, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração, Pai querido, e recebe também, Pai amado, as nossas palmas nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a louvar ao seu Deus com toda a sua alegria, com a sua voz, com as suas palmas. Dê o seu melhor louvor a Deus em nome de Jesus. Sempre mais,
céus louvam ao Senhor, os animais louvam a Deus, as feras do campo, meus queridos irmãos, todo ser que vive louva o nome do Senhor. Se até os animais louvam, se até as feras do campo, as aves do céu, quanto mais eu e você, que somos o melhor da criação de Deus, que somos a menina dos olhos de Deus, que somos a cereja do bolo de Deus. Meus irmãos, toda a criação louva a Deus, e vocês e eu temos o dever de louvar ao Senhor, porque como diz o salmista, todo ser que vive, louve ao Senhor. Aleluia. quando ele disse tetelestai, está consumado. Naquele momento em que o Senhor disse, o nosso Senhor Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego a minha alma, entrego o meu espírito. Naquele momento, o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. E aquela distância, aquele véu, aquele impedimento que existia entre nós e Deus, ele deixou de existir. E a partir daquele momento nós já não precisávamos mais de intercessores, nós já não precisávamos mais de mediadores, porque agora nós passamos a ter acesso direto ao Pai, porque agora não precisamos mais do sacrifício de animais, porque agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele
com o seu sangue derramado, Ele nos justificou, Ele nos regenerou, Ele quitou a nossa dívida, Ele anulou a nossa culpa, e nada mais existe, nada mais nos separa, porque agora, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. É por isso que nós podemos louvar ao nosso Deus sem culpa, sem medo, porque agora nós temos acesso direto ao trono do Pai. Aleluia. Todos os dias, que você consagrasse a sua vida ao Senhor, mas que não apenas a sua vida, que você consagrasse a vida dos seus filhos ao Senhor, que você consagre o seu casamento ao Senhor. Meus queridos irmãos, o mundo tem tentado separar as famílias, o mundo tem tentado destruir as famílias, mas cabe a mim e a você consagrarmos as nossas famílias ao Senhor, colocarmos diante do Pai, aos pés de Cristo, a sua família, a vida dos seus filhos, o seu lar, o seu trabalho, as suas finanças. Coloque todo o seu coração aos pés de Cristo, porque Ele sabe cuidar de você. Ele tem poder e autoridade para resolver aqueles seus problemas que aparentemente são impossíveis. Mas o que é impossível para Deus? Nada. Mas Ele quer que você abra a sua boca. Ele quer que você clame, que você suplique. Ele quer que você confesse ao Senhor não apenas os seus problemas, mas Ele quer que você confesse os seus pecados. Ele quer que você o louve, o adore. Ele quer que você seja totalmente dele, corpo, mente e alma. Deus não quer apenas o seu coração, mas Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteira. Por isso, consagre a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Queria que você
fechar seus olhos e me acompanhasse na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de sentar, olha para a pessoa que está do seu lado, dá 3 piscadinhas aí, tá que não está podendo abraçar, dá as 3 piscadinhas e senta aí. Vamos lá. E eu disse, meus irmãos, é sempre bom quando a família de Deus se reúne. E é sempre bom quando Deus vai trazendo pessoas novas e vai acrescentando pessoas novas, Daniel, porque a igreja é um organismo vivo. E como sendo um organismo vivo, a tendência é que ela vá crescendo e crescendo e se renovando. E seja mais uma vez muito bem-vinda. Você é muito bem-vindo a essa casa. E eu digo a você que essa igreja, ela é totalmente confiável para você, para a sua filha, para o seu esposo, para o seu casamento. Porque a verdade dessa igreja é a palavra do Senhor. E é isso que nós pregamos aqui. Nós não temos histórias, contos, lendas. Nós trabalhamos com a verdade. E a verdade é que Deus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. E não existe outra mensagem nessa igreja que não seja essa. Mas, irmãos, traga um abraço da igreja do Geisel. É sempre bom, porque afinal de contas eu saí de lá. Eu estou aqui hoje, mas eu saí de lá. A missão me foi dada quando eu estava lá. E ontem a gente teve a oportunidade de conversar com alguns irmãos, que a gente às vezes não tem muito tempo para conversar, e é sempre bom quando a gente se reúne com a família de Deus. E neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer a vocês que temos aula de escola dominical normalmente às 10 horas da manhã. Por isso, sinta-se convidado, convocado. Nós concluiremos a segunda parte do nosso credo, do credo apostólico, e vai ser muito bom, se você estiver aqui, para trazer aquelas perguntas, aquelas que são tão boas, quando nós estamos aqui no domingo pela manhã e a gente tira tantas dúvidas. Domingo à noite teremos culto normalmente às 18 horas. E aí sim, Daniel, é quando toda essa igreja se reúne, toda a família está aqui junta, para louvar e bendizer o nome do Senhor. E, meus irmãos, essa semana nós pagamos a conta de luz, graças a Deus. Essa é a primeira das batalhas do mês. Mas essa já foi, graças a Deus. Mas temos ainda outros compromissos no mês. E, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada que Deus ama a quem dá com alegria. Mas nós precisamos também dizer que Deus não quer que você tire o pão da sua boca. Não é isso que Deus requer de você e de mim. Mas Ele quer que você seja fiel, não a mim, mas fiel a Ele. Por isso, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor, irmão Francisco, por gentileza, você pode entregar os envelopes, meu irmão? Que você seja fiel e que Deus continue te abençoando, rica e abundantemente. Oh
que têm sido trazidos à tua casa, Senhor. Pai querido, multiplique esses recursos para cada membro desta igreja, Pai. Para que cada lar desta igreja seja abençoado, continue sendo abençoado, e que a tua providência continue sendo efetiva sobre cada um de nós, ó Deus. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai amado, que o Senhor multiplique estes recursos, porque todos esses recursos são utilizados aqui na tua casa, Pai, para que esta igreja continue fiel às suas contas, com as suas contas pagas todas em dia, como tem sido ao longo de todos esses anos, Pai. E mais uma vez, te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós começarmos o culto, antes de começarmos efetivamente a exposição da palavra, e como nós estamos estudando nos domingos pela manhã, eu queria que você recitasse comigo aquela que é a nossa confissão de fé, talvez uma das primeiras em que nós professamos toda a nossa fé, que é o credo apostólico. Vamos lá, igreja? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite, nós seremos abençoados pela pregação da palavra que o diácono Paulo vai trazer para mim e para você. E certamente seremos muito abençoados, porque a palavra de Deus é que é mais importante. E é Cristo que brilha nessa igreja, meus irmãos. E como é bom sabermos que cada um que vem aqui, que fica atrás desse púlpito, tem a nossa com total confiança, porque nós sabemos que a mensagem que é pregada aqui é a palavra única, genuína e verdadeira de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que nós sejamos abençoados pela pregação da palavra. Fique à vontade. Graça e paz. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É sempre um prazer estar aqui, satisfação enorme. Queria que a tua frente de casa. O pessoal já está se acostumando aí, graças a Deus. O irmão missionário Luciano me ligou uma vez, estava de férias ainda. Irmão, como é que você está? Como é que você tem sido recebido na igreja? Eu disse, irmão, estou em casa. O pessoal já chega, já me cumprimenta, estou bem, estou me sentindo à vontade. Graças a Deus. Louvado seja Deus, que é uma igreja muito acolhedora, tá? Luciano aqui, eu falei para você naquele dia, mas falo aqui na frente de todos. Graças a Deus, sempre que, não só eu quando venho aqui, mas os demais, a gente sempre é muito bem recebido. Louvado seja Deus por isso. E hoje, a meditação da palavra, mediante uma série de mensagens que nós estamos aprendendo lá no Geisel, estudando lá no Geisel. E o Luciano também está achando que ele está acompanhando as pregações, viu? Ontem ele pregou, muito bem, igreja de fogo. Como eu falei para ele também no início, só faltou o pessoal começar a rodar, começar a andar na igreja, mas ainda bem que a gente é reformado. Verdade? Então, vamos abrir as nossas Bíblias ali em Isaías 38, que seja um texto conhecido, e à medida que a gente for achando ali, vamos ficar de pé. Isaías 38, nos versos 1 a 8. Isaías 38, 1 a 8. Quando vocês acharem, digam amém. 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 Naqueles dias
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol e os 10 graus que já havia declinado. Podem sentar. Louvado seja a tua santa palavra, ó Deus, vem falar ao teu povo, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto, eu quero trazer aqui uma versão e colocar aqui uma mentalidade diferente do nosso Deus Altíssimo. Nós, quando falamos em Deus, quando nós pronunciamos a palavra de Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, ou falamos sobre Deus, muitas das vezes a gente traz uma visão ao qual a gente ainda não compreende. E eu quero trazer aqui para vocês, para que vocês compreendam a grandiosidade quando se falar no nome do Deus Altíssimo. Sem dúvidas, falar da soberania de Deus, definimos que é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir a Deus de cumprir os seus planos. Ele faz do jeito que Ele quer e no tempo dele. Isso aqui a gente já discutimos muitas das vezes. Nós já trazemos essa mensagem falando que Deus faz da forma como Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer, da melhor forma que Ele pensar e querer. Muitas das vezes já falamos sobre isso. Mas nem sempre estamos tão preparados para a resposta ao qual Deus tem, nem sempre estamos preparados para esse tempo ao qual Deus também quer que esperamos, e nem sempre estamos tão prontos, de prontidão, para esperar a resposta de Deus. Então, esse momento aqui, já imaginou alguém chegar na tua casa e dizer que você vai morrer? E dizer que você está com enfermidade? Dizer que você está com um câncer? Ou até mesmo um diagnóstico onde você se imaginava tão saudável, e aí você vem com um diagnóstico horrível, sabendo que você está prestes a morrer, está com a doença terminal? Que situação seria agora a situação do rei assim, do rei Ezequias? Então, essa é uma das ênfases teológicas mais fundamentais, que é a inestimável verdade da soberania de Deus. Esse assunto é tão importante na vida do cristão, que ela repercute em tantas realidades, sendo elas dolorosas, que não ousamos confiar em nós mesmos para chegarmos à verdade, sem que o próprio Deus nos fale. Então, não é tão fácil, quando a gente fala da soberania de Deus, se o próprio Espírito Santo não nos ajudar e não nos conduzir. Falar de Deus aqui para vocês, sem que o próprio Espírito Santo haja na mentalidade, haja no coração, haja no entendimento de cada um de vocês. Eu posso falar aqui como um doutor, falar como um anjo, mas vocês não compreenderão. Então, falar dessa soberania de Deus, para muitos pode até ser fácil, ao ponto de falar bonito, ou falar em letras, ou falar em línguas, mas para ser realmente tratada no coração, precisa que o Espírito Santo age, precisa que o próprio Deus age. Então podemos até revelar que em alguma parte da nossa história de vida, acreditávamos com a relação a esse Deus, dois tipos de conflitos. Acredito que aqui, boa parte, ou até 100%, já passou por um desses conflitos. E o primeiro deles seria: como posso crer num Deus, onde Ele seja o Senhor da história, se o que eu vejo são nações em guerra, muitas das vezes envolvendo superpotências, tentando varrer pequenas nações da face da terra? Não há como poder ver que contenha ou faça produzir uma paz justa.
Eu vejo doenças destruindo pessoas sem escolher idades e classes sociais, mas geralmente sendo mais letais com crianças e pobres, sem que haja uma intervenção capaz de pôr fim no sofrimento humano. Eu vejo corruptos se enriquecendo por meio de ações ilícitas que alcançam o serviço público, inclusive as essenciais, sem que haja alguém capaz de impor regras honestas para os negócios. Eu vejo jovens, mas também crianças, esposos, pais que saem de casa e não voltam porque tiveram suas vidas ceifadas no caminho pelo absurdo de uma bala perdida. Eu vejo pais orando pela conversão de seus filhos sem que elas aconteçam, mesmo experiências vivenciadas por seus filhos, cônjuges e avós. Eu vejo cristãos orando pela saúde, inclusive pela cura, e amigos e parentes que acabam morrendo. Então, como crer nesse primeiro momento, nesse primeiro conflito, num Deus que tudo pode, um Deus tão poderoso, e nós vemos pessoas tão próximas a nós, pessoas tão perto, morrendo por enfermidade. Pessoas que às vezes saem ao trabalho e são acometidas de uma bala perdida, e são acometidas de um acidente, e são acometidas de situações. Fui pego de surpresa agora há pouco, quando fui chamado aqui fora. O senhor colidiu aqui no carro, estava embriagado, teve uma fratura exposta. Então, quantas e quantas pessoas saem de suas casas e às vezes não voltam mais? Então, como crer num Deus que a gente sabe do tamanho do seu poder? Sabemos não, nós temos ideia do tamanho do seu poder, mas essas coisas ainda acontecem. Então, esse é o primeiro momento de conflito, onde nós podemos chegar e parar para pensar, mas por que existe fome no mundo? Mas por que existe tanta guerra? Por que existe tanta confusão, tanta contenda? Um exemplo disso é o Afeganistão. Pessoas se jogando de um avião porque não tem mais como fugir. Pessoas tentando ali, de certa forma, por cima das outras, tentando fugir numa situação de guerra, numa cidade de sítio. Então, como nós podemos imaginar nesse primeiro momento um Deus tão poderoso que permite todas essas coisas? Então, no segundo conflito, nós podemos admitir que Deus existe, é o Senhor da história, onde a Bíblia descreve, entre outras qualidades, como o bendito, único e soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores e o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível. Ele é quem decide se vivemos ou se morremos. Esse Deus a quem nós, e homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Isso está lá escrito em 1 Timóteo 6, 15 a 16. Então, como nós podemos imaginar esse Deus agora tão poderoso que ninguém viu, que ninguém conhece, que ninguém tocou, que ninguém presenciou? Como crer nesse Deus? Como podemos estar nesse segundo conflito agora? Eu acredito que agora, nessa situação em que agora todos salvos, todos cristãos, conhecedores da palavra, agora se perguntam e entram nesse conflito. Mas como? Eu estou crendo num Deus que eu nunca vi. Nunca senti a sua presença, Deus nunca falou comigo. Então esse seria o segundo momento, o segundo conflito. Mas aqui nesta noite eu quero tentar trazer que há uma possibilidade de a gente se relacionar com Deus. E eu faço essa pergunta: como se relacionar com um Deus soberano? É possível o homem relacionar-se com Deus assim? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para se perguntar? A gente vem para cá ver textos e mais textos, a gente aprende, a gente vê que no Velho Testamento há vários momentos em que os profetas tinham um momento com Deus. Por que nós não temos esses momentos? Já pararam para se perguntar? Já pararam para pensar? Por que nós não temos essas oportunidades? Então isso é um conflito em nossa vida. Isso é o que faz a gente parar e se questionar por esses momentos. Então, nos contextos bíblicos, nós vamos encontrar que é possível sim nos relacionarmos com esse Deus. Temos vários momentos registrados, bem como o salmista no capítulo 13. Vamos abrir o Salmo no capítulo 13. Salmo, capítulo 13. Eu achei muito interessante esse texto, o pastor Abílio pregou esse texto. E eu comecei a meditar nesse texto. Salmo 13. Quando o salmista vem questionar a Deus e vem perguntar a Deus, e diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto?
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza de coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse pedacinho, esse trecho aqui, o salmista ele começa o texto questionando a Deus, mas no final ele regozija e canta ao Senhor. Então veja que nesse pequeno trecho há um momento ali em que ele está dialogando, cobrando a Deus por uma solução, mas ele é confiante naquilo que Deus tem para ele. É um diálogo aberto aqui que o salmista trata com o próprio Deus. Então nós começamos a enxergar que há sim como nos relacionarmos com esse Deus. Há um meio de nós termos esse relacionamento. Eu quero que alguém abra em Daniel. Daniel, deixa eu ver aqui, Daniel capítulo 10, verso 12. Daniel capítulo 10, verso 12, que diz: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então aqui também prova que Daniel tinha um diálogo também com esse Deus. Daniel conversava com esse Deus. Será que nós temos conversado com esse Deus? Será que nós temos conversado todo dia? Nós temos aberto esse diálogo todo dia? Ou será que a gente tem chegado, se deitado e obrigado, Senhor, por este dia, amém? Ou nem isso, às vezes a gente deita e dorme. A gente deita e dorme. Mas aqui, meus irmãos, nós precisamos ter um diálogo com Deus. Nós precisamos ter esse momento com Deus. Então Daniel, em seu momento de angústia, e Deus lhe dá livramentos. Abacuque também teve momentos registrados nos relacionamentos com Deus. Tantos outros aqui também poderíamos citar. Nem sempre Deus vai trazer respostas que esperamos, mas é nesse momento que se mostra mais uma vez a soberania de Deus. Ele que nos faz como quer, pois sabe o que é melhor para nós. Aqui eu citei três pessoas, três personagens da história. Todos três, pelo menos Abacuque não teve a melhor resposta, mas Deus respondeu a Abacuque. Deus atendeu os lamentos de Abacuque. Abacuque também começa seu texto falando, até quando, Senhor, até quando eu verei essa iniquidade, até quando eu verei injustiça. E aí o Senhor diz: não se preocupe, Abacuque, eu estou levantando um povo contra ti. Somente. Mas aquilo ali, para a gente aqui, para nós humanos, não seria a melhor opção para Deus. Porque Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele podia não piscar de olhos resolver tudo. Mas Deus também, na sua soberania, Ele quer nos instruir. Ele quer nos corrigir. Ele quer que nós entendamos o quão distante nós estamos do Senhor. Se fosse assim, era muito fácil. Já imaginou? Vamos trazer isso bem para próximo, para perto de nós ali. Seu filho, para quem tem filho, né? Quando seu filho está fazendo algo de errado, aí você vai lá, reclama com ele, dá uns tapinhas nele, bota ele de castigo. Você logo de imediato, você dá um presente a ele? Aqui não, né? Como é que você vai instruir o teu filho dessa forma? Porque ele vai botar na cabeça, ele vai aprender a primeira... E outra, criança aprende rápido, não é não, você? Criança, criança ela tem uma programação rápida demais. Se você começa a fazer isso, no momento que você reclama com uma criança, no momento que você corrige uma criança, você dá um presente a ela, a primeira coisa que ela vai assimilar: eita, se eu fizer isso, mamãe vai reclamar comigo, papai vai reclamar comigo, mas logo eu tenho um presente, logo eu ganho alguma coisa, então vale a pena a reclamação. Mais ou menos é isso que a criança compreende. É mais ou menos isso que ela aprende.
E ela vai continuar fazendo, e você vai continuar alisando. Então Deus, muitas das vezes, Deus tem sua surpresa, Deus tem seus argumentos e Deus tem suas correções. E a gente entrando no texto propriamente dito, no verso 1, voltando lá para Isaías, quando ele vai dizer, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então aqui ele já cita aqui o seguinte, enfermidade mortal. Ezequias iria morrer. Ezequias, até aqui esse ponto, vamos dizer que a gente não prosseguimos aqui no texto. Se nós lermos só isso aqui, naqueles dias Ezequias adoeceu uma enfermidade mortal, veio até com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim o Senhor: põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como? Vamos dizer que nós pegássemos só esse texto. Não tem salvação. Ezequias, teus dias estão contados. Ajeita tudo, deixa tudo pronto, para que outro venha e assuma. Acabou para ti. O Senhor Deus determinou, acabou para ti. Teus dias já foram passados. Vê aí o que é que tu quer fazer melhor aí nesses últimos dias. Vê aí o que é que tu vai aproveitar esses últimos dias. Vê como é que você vai querer aproveitar esses dias. Porque para você já deu. O Senhor já determinou isso. Então imagine o profundo pesar e a situação que uma pessoa esteja no momento que ela recebe uma notícia como essa. Eu já parei para pensar em pessoas que recebem a triste notícia de uma doença terminal. Que nem um irmão, numa reunião, ele disse para nós: pastor, sabe aquele rapaz que estava na oficina conosco naquele dia? O senhor viu algum problema nele? Eu disse: não. O cara sorridente, o cara brincalhão. Não vi nenhum problema nele. Pastor, o médico não deu nem 6 meses de vida aí. Aquele homem, na vida real, passando por uma situação de uma doença terminal, desenganado pelos médicos. Essa era a situação de Ezequias. Você recebeu também, né, Luciano? Então veja, tamanho sofrimento ao qual Ezequias, aquele choque, aquele momento em que ele recebe uma notícia como essa. Então Ezequias tem um significado que Jeová fortalece. Era uma pessoa temente a Deus, agia com justiça, foi um dos sucessores do reinado de Davi, assumiu o trono aos 25 anos de idade. Ezequias viveu ali em torno de 715 anos antes de Cristo, e seus pais se chamavam Abi e Acais. Este profeta tinha muita fé e constantemente alertava o povo sobre a consciência do pecado e de quanto isto desagradava a Deus. Além disso, ensinava os mandamentos para que o povo pudesse se aproximar de Deus. Isso é mais agravante ainda. Como é que uma pessoa temente a Deus, que pregava o Evangelho, sim, daquela forma do Antigo Testamento, falava de Deus para as pessoas, cobravam correção daquele povo, estavam com os dias contados. E o próprio Deus determinou isso. Como não estava a cabeça de Ezequias naquele momento? Como será que estava, não só ele, mas nós podemos, a Bíblia não cita, mas talvez a família ao saber da notícia dessa. Mas aí o que Ezequias faz? No segundo versículo ele diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias não foi chorar, Ezequias não foi lamentar, Ezequias foi procurar aquele que podia fazer todas as coisas. Ezequias se voltou para aquele que ele sabe que até então, como Ezequias era um homem de Deus, Ezequias se voltou para aquele que podia fazer todas as coisas. Ezequias lembrou mais uma vez do Senhor, seu Deus. Ezequias, exatamente no primeiro dia do seu reinado, ele reparou as portas e purificou o templo. Ele reintegrou os sacerdotes levitas ao seu ministério. Ele restaurou a celebração da Páscoa. Além disso, ele combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos, determinando também que fosse
destruir a serpente de bronze construída na época de Moisés, pois novamente o povo estava adorando-a. E devido à sua obediência, a Bíblia relata que Deus trouxe paz ao seu reino. Então, como é que um homem temente a Deus pudesse estar passando por toda essa situação? Isso não é diferente de nós, meus irmãos. Isso não é diferente de nós. Quantas e quantas pessoas dentro da igreja não estão reprimidas dentro dos seus problemas e elas não relatam isso a ninguém? Quantas e quantas pessoas não têm problemas e ainda a gente chega em algumas igrejas e elas querem se aproveitar disso? Quantas e quantas pessoas? Ezequias aqui apenas ele vira o seu rosto para a parede e ora assim. Nos versos 3 e 4, a oração de Ezequias chama a atenção de Deus para as coisas que ele já havia feito. Ezequias então começa aí no verso 3 e 4 e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, ou seja, eu não saí dos teus caminhos em nenhum momento, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chora muitíssimo. Então Ezequias aqui chorando, ele está se debruçando aos pés do Senhor e colocando todas as suas mágoas. Pai, como é que isso pode estar acontecendo comigo? Como é que todo esse sofrimento ele pode chegar até mim? Às vezes a gente no caminho do Senhor, a gente acha que é imbatível também. Às vezes no caminho do Senhor a gente acha que ninguém consegue nos derrubar. Mas muitas das vezes Deus permite isso para que nós possamos voltar a botar os pés no chão. Meus irmãos, quando a gente começa a entender que as coisas de Deus, ela não está ligada a bens materiais, que ela não está ligada ao teu poder aquisitivo, que ela não está ligada ao quanto tu tem, ao quanto tu tem para mostrar. Não! As coisas de Deus, ela está no teu interior, que é aquilo que você pode fazer para pregar o Evangelho, para disseminar este Evangelho, esta palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Então, muitas das vezes, Deus está cobrando isso de nós. Aqui eu não sei o que é que Deus cobra exatamente de Ezequias, mas Ezequias mostra para ele obediência, se coloca diante dele e diz: Pai, resolve o meu problema. Eu sempre fui fiel a ti. Essa é a lamentação de Ezequias. Ezequias não está cobrando diretamente como se fosse um homem pai. Eu sempre fui bom. Não, ele está lamentando e chorando. Ele está se debruçando nos braços do pai. Me ajuda, por favor, pai. Eu sempre fui um exemplo para ti. Muitas das vezes falta isso ao conversar com Deus. Pois Deus, Ele, na sua soberania, Ele também quer esse reconhecimento de nós. Ele quer esse nosso despojar, de dobrar os joelhos, chorar aos pés dele. Pai, resolve o meu problema. É isso que Deus espera de nós. Então Ezequias se humilha diante daquele que pode todas as coisas, inclusive reverter o seu quadro de saúde. Mesmo quando desacreditado, mesmo com todos os laudos médicos, mesmo com todas as certezas humanas, dizendo que esse seria o seu fim, Ezequias clamou ao Criador. Ele se volta mais uma vez para aquele que tem a situação. Quantas e quantas pessoas recebem o resultado desse e ela se perde na vida? Ela perde o rumo, ela perde o norte. Ela não sabe para onde recorrer, ou para quem recorrer, ou não sabe o que fazer. Meus irmãos, quando a gente compreende que existe um Deus que tudo pode, mesmo a lágrima derramando, mesmo a gente se contritando internamente, mas a gente não deixa isso transparecer, porque a gente sabe que é o Deus vivo está dando providência.
no verso 5, aí Deus vem responder a Ezequias. Quando ele diz assim: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o teu Deus, e Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Primeiro ponto que eu quero relatar aqui: Deus está revelando para Ezequias, através do profeta, ouvir a tua oração. Meus irmãos, aquela tua oração que você faz de madrugada, ou que você faz pela manhã, ou que você faz a qualquer momento do dia, ou que você faz ali no seu quarto, ali retraído, conversando com Deus sinceramente, Ele ouve a tua voz. Ele ouve a tua voz. É muito difícil às vezes a gente esperar em Deus. É muito difícil às vezes a gente aguardar o tempo de Deus. Mas aqui é uma confirmação que Deus está ouvindo as nossas orações. Deus, Ele tem os ouvidos atentos para cada um de nós. Deus nos ouve, meu irmão. Então Deus ouve as orações e súplicas de Ezequias. Esse relato não só nos mostra de forma isolada que Ele nos ouve e nos vê em secreto. Assim como citado em Daniel, quando ele diz: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Meus irmãos, nenhuma oração fica sem resposta de Deus. Ela pode demorar. Mas Deus vai te responder. Você precisa ficar firme. Você precisa aguardar em Deus. Que Ele vai te dar a resposta. Aqui, o que eu estou falando não é jargão. Aqui não é coisas que... Aqui são coisas que o próprio Deus falou ao seu povo. Nada ficou oculto diante de Deus. De algum modo, Deus queria provar Ezequias perante a sua soberania, como um Criador, provedor de todas as coisas. Ele ainda acrescentou 15 anos de vida ao rei, provando que Ele é o autor da morte e da vida. Eu quero aqui trazer duas coisas. Alguns vão tentar dizer, ou algumas traduções talvez digam que Deus se arrependeu. Impossível Deus se arrepender se Ele é conhecedor de todas as coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando Ele acrescenta os 15 anos de vida ao rei, Ele prova que é o autor da morte e da vida. As pessoas às vezes confundem que a morte, de forma mais violenta ou menos violenta, não vem de Deus, mas Ele está no controle de tudo, Ele que permite tudo. Não, para Deus não existe morte violenta, não existe morte menos violenta, não existe nada disso. Para Deus é só uma passagem de um momento de matéria para a glória. Aleluia. Nós precisamos parar de ouvir essas coisas que as pessoas falam. Eu já vi pessoas que se dizem entendidas da Bíblia vir falar para mim de casos isolados. A Bíblia não tem casos isolados, a Bíblia toda é uma concordância divina. Não creia em concordâncias isoladas. A Bíblia não é solta. Tudo isso se concorda, tudo isso se complementa. Claro que vai ter coisas que fogem do nosso entendimento, porque são coisas do sobrenatural, coisas que só Deus entende e compreende. E não cabe a nós entender ou julgar. Deuteronômio 32, 39, ele vai dizer: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Irmão, isso é o próprio Deus falando. Ele tem o controle de todas as coisas, meu irmão. Não tenha dúvida disso. É Deus que controla todas as coisas. Nos versos seguintes,
Deus se revela ainda mais quanto à sua soberania. Ezequias ele reina num período em que a Assíria dominava o cenário político. O reino de Israel ao norte de Judá já havia sido reduzido ao tributário assírio. E aí a promessa de Deus, vamos ver aqui no capítulo 37, no versículo 33, na concordância com esse versículo 37, 37 e 33, que diz assim: pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Aqui, nesse texto, ele só confirma o que ele disse para Ezequias, no verso 6, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, eu defenderei esta cidade. Deus confirma a Ezequias: eu estou te guardando, não só a você, mas a todo o teu povo. Deus está nos guardando, meu irmão, mesmo quando nós não entendemos. Deus está selando, como sempre fez, através dos 7 selos, através dos acordos. Deus sempre esteve conosco. E aí, por fim, em confirmação ao acordo firmado com Ezequias, Deus retrocede 10 graus, contrariando as leis da física, por qualquer possibilidade humana. Que Deus é esse, meu irmão, que pode baixar 10 graus? Eu quero que você traga qualquer cientista da NASA, qualquer cientista norte-americano, qualquer pessoa que possa me explicar como é que isso é possível. Ele vai trazer para você física quântica, ele vai trazer para você física que você imaginar. As teorias de Darwin, as teorias de muitos outros pensadores aqui, que fugiu da mente agora. Mas ele não vai conseguir provar para você. Esse é o Deus em quem nós cremos. Isaías 46, 9 e 10, ele vai dizer: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus, não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Meus irmãos, não há nada que bloqueie o poder de Deus. Não há nada que impeça o que Deus quer. Não há nada que desvie os propósitos de Deus. Ela pode demorar, ela pode, para esse momento, você achar que ela não vai chegar, mas Deus tem o poder em suas mãos. E aí, muitas das vezes, quando a gente quer questionar a Deus, abram aí para mim, por favor, Jó 38. Alguém lê, por favor. Jó, capítulo 38. Então, 38, 1, vamos 5, só para a gente ter uma ideia do que fala esse contexto. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como um simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você está? Quando iniciei os alicerces? Quando lancei os alicerces da terra? Respondeu-me, responda-me se é assim você sabe. Sou tanto quem marcou os limites das suas dimensões. Talvez você saiba a quem estendeu sobre ela
a linha de medir, e os seus fundamentos sobre o que foram postos a quem colocou a sua pedra de esquina. E enquanto as estrelas matutinas juntas campavam e todos os anjos se regozijavam. O que esse texto está falando é que Jó, depois de tudo que ele passou, Deus está chegando para Jó e dizendo: quem é essa pessoa que está querendo questionar a Deus, questionar a mim? Jó, onde é que tu estavas quando eu estava criando o mundo? Jó, onde é que tu estavas quando eu coloquei os primeiros fundamentos deste mundo? Jó, onde é que tu estava quando eu estava montando as colunas deste mundo? Jó, onde é que tu estavas? Onde é que você estava quando eu estava montando as constelações? Parafraseando, era isso que Deus estava cobrando de Jó. Jó, você se diz tão sábio. Me disse onde é que você estava quando tudo isso eu estava fazendo. Deus está colocando Jó no seu lugar. Apesar de toda a obediência de Jó, toda a situação de Jó, mas Deus coloca Jó no seu lugar, porque em um determinado momento Jó não sabe se dirigir a Deus. Jó talvez cobre de uma forma ao qual Deus diz: eu sou Deus, faço da forma como eu quero, Jó, sou criador de tudo. Isaías 45, verso 9, ele vai dizer: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Como pode a criatura falar ao Criador? Ou questionar o Criador? É isso que Deus está falando. Meus irmãos, nós estamos falando de um Deus que nós não temos dimensão, mas podemos compreender um pouquinho. Eu não coloquei aqui, mas quanto de água nós temos no planeta Terra? Em torno de 75%. Você já imaginou um Deus que diz que coloca na palma da mão todas as águas do planeta Terra? Olha a dimensão desse Deus. E mais, eu vou mais além. Se você conseguir segurar um pouquinho de água da torneira na sua mão, sem pingar uma gota embaixo, se você conseguir isso, você é quase um Deus. Porque o Deus que a gente está falando, ele está falando de segurar todos os oceanos em uma palma da mão. Aleluia, Deus. Tremendo muito. Isso é tremendo, gente. O tamanho do poder do nosso Deus. Eu já vi pregações de Silas Malafaia no começo, antes dele distorcer o Evangelho, quando ele veio falar sobre criacionismo. Silas fala um fato bastante interessante. Nós temos translação e rotação da Terra. Se a translação e a rotação ela mudar 1 grau, que seja, toda a gravidade ela vai para o espaço. 1 grau, ela vai para o espaço. E tudo foge do controle. Para você ver que até a rotação, a translação, está no poder e no controle de Deus. Meus irmãos, quando a gente diz que não há nada que foge do poder e do controle de Deus, é nada mesmo. E aí, para a gente finalizar nesta noite, eu quero seguir para algumas aplicações. O primeiro ponto que me chama bastante atenção é que devemos nos humilhar mais diante de Deus, assim como fez Ezequias. Assim também como muitos outros aqui citados nos textos também fizeram. A resposta de Deus, ela vem. Ela vem, meu irmão. Tanto antes ou quanto depois, mas ela chega. Ela pode também não chegar da forma como queríamos,
ou da forma que gostaríamos, mas ela vai chegar. Agradável ou não, Deus responde. Segundo ponto de aplicação: tenha uma vida dedicada a Deus. Faça sempre as coisas que o agradem, pois em todos os momentos que se obteve um relacionamento com Ele, era devido à vida desses homens sempre voltada para Deus. Então não adianta você ter uma vida toda desregrada, uma vida toda distante do Senhor, e você querer que Deus lhe responda, porque Deus não vai te responder. Ele vai ouvir a tua oração, mas Ele não vai te responder. Ele até pode te responder, não vai ser o tão famoso e agradável a resposta que você espera. Então, terceiro ponto: ore e ore a Deus, pois Ele sempre ouve as nossas orações. Dedique sempre um bom tempo para orar a Deus. Ele pode não realizar o que deseja naquele momento, mas tenha certeza de que Ele está ouvindo e sempre quer o melhor para cada um de nós. Então ore muito, não deixe de orar. Quarto e último ponto: glorifique sempre, pois esse é o propósito da criação. Fomos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados para isso. Se o momento está difícil, se as dores estão maiores do que você imaginava, mas esse é o momento que você deve glorificar a Deus. É muito fácil a gente vir para a igreja, glorificar, adorar a Deus quando as coisas estão fáceis, ou quando as coisas estão caminhando. Mas em tudo dá graças, em tudo glorificamos a Deus, em tudo somos gratos a Ele. Louvado seja Deus por isso. Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos desta noite. Irmãos, muito obrigado, Diácono Paulo. Meus irmãos, que belíssimo ensinamento para nós sairmos daqui nessa noite e irmos para casa entendendo que, assim como o rei Ezequias orou e se relacionou com Deus, assim como o profeta Abacuque conversou com Deus, assim como Daniel conversou com Deus, e nós vimos durante a exposição da carta de Daniel, que Daniel orava quantas vezes ao dia, meus irmãos? 3 vezes ao dia. E é por isso que quando o anjo falou: olha, Deus ouviu suas orações, Ele viu que você estava se humilhando diante dele. O rei Ezequias se humilhou também. E todas as vezes que nos prostramos diante de Deus, que nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, meus irmãos, a probabilidade de nós alcançarmos aquilo que nós temos pedido é grande. Não pelo nosso mérito, mas porque Deus é rico em misericórdia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento, para nós terminarmos esse culto orando, como foi dito agora há pouco na mensagem. Senhor, ó Deus, nós estamos tentando nos relacionarmos contigo, Senhor. Sabemos que ainda somos muito fracos. Sabemos, ó Deus, que ainda somos muito limitados, que somos totalmente carentes da Tua graça, totalmente dependentes de Ti, ó Deus. E o que nós te pedimos nesta noite é que o Senhor continue reinando sobre nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, que o Senhor continue derramando na Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia, do Teu perdão, porque, ó Deus, pelos nossos méritos nós não conseguiremos jamais, mas porque o Senhor é bom e porque o Seu amor dura para sempre, nós confiamos, Pai amado, que nós podemos e devemos confiar em Ti. Muito obrigado, mais uma vez. Que o Senhor possa nos levar para casa nessa noite em paz. Que o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono. Continua dando livramentos, ó Deus, até nós chegarmos em casa. E que o Senhor guarde cada casa dessa igreja. Que o Senhor guarde cada família, ó Deus. E domingo, que o Senhor nos ajude e coloca, Deus, no nosso coração a vontade, o ardor, o
desejo de estarmos aqui domingo, Pai, para mais uma vez nos relacionarmos contigo e para sermos abençoados pela tua palavra. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E eu aguardo vocês aqui domingo, em nome de Jesus, para nós glorificarmos o nome do Senhor. Uma boa noite a todos.